malta! Olá, gente amiga! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal. Aceite o nosso convite e fica ligadinho a nós nos próximos 30 minutos de muita informação. Malta, nós passamos boa parte do nosso tempo em lugares diferentes deste, ou seja, lugares fechados, e por isso somos chamados de geração de interiores. Nós passamos muito tempo no escritório, na escola, em casa, até mesmo quando é hora da prática de exercícios físicos, nós optamos pelos ginásios em vez de fazê-lo ao ar livre. Mas os lugares interiores, eles trazem consigo grandes perigos, pois o ar que lá circula é 4 a 5 vezes mais contaminado em relação ao ar dos ambientes externos. Vamos acompanhar na reportagem da semana um pouco sobre a geração de interiores e a sua relação com a poluição do ar. Acompanhe. Descobres uma mancha na pele diante do espelho da casa de banho. Pensamentos voam de um lado para o outro enquanto tentas concentrar-te no escritório. Dás voltas e mais voltas na cama à procura da posição certa. Esta série de acontecimentos cotidianos parece inofensiva, mas, à luz de algumas investigações, não é. São problemas associados à qualidade do ar que respiramos no interior das nossas casas ou locais de trabalho. Um ar que inalamos 90% do nosso tempo, segundo estima a Organização Mundial da Saúde. Isto converte os cidadãos urbanos de hoje na geração de interiores. Uma geração que vive presa entre 4 paredes, seja por trabalho ou por lazer. Uma geração que, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América, respira continuamente um ar até 5 vezes mais contaminado do que aquele que circula no exterior. Tem noção do tempo que fica em ambientes fechados? Sim, seriam uns 80%, porque acordo de manhã, faço um bocado de exercícios, depois vou ao job e quando volto também é ficar dentro de casa, basicamente. Eu acho que por aí 80%, por conta da rotina de trabalho. Entro de manhã e saio por aí 17, 18, 20 horas até. Sabia que dentro de casa o ar também é poluído? Bom, sim. Não posso afirmar categoricamente que sei, mas faço ideias. Não sabia. É uma vez que no ambiente em que eu tenho estado, utilizo ar-condicionado, não sei o que, pensei que fosse um ambiente mais propício, não é? Para a pessoa estar com relação ao ambientes abertos por conta dos carros, a poluição do carro, não sei o quê. Temos a falsa ideia de que nas nossas casas ou locais de trabalho estamos protegidos da poluição do ar. Mas a verdade é que ela pode ser 100 vezes mais nociva nestes ambientes quando a circulação do ar é fraca. Poluímos o ambiente interno quando não fazemos a manutenção dos ar-condicionados, com o bolor criado pela umidade ou com simples ações cotidianas como o uso de velas, tapetes, tintas, produtos de limpeza, ambientadores e até mesmo quando cozinhamos. Estes elementos emitem para o ambiente interno químicos prejudiciais à nossa saúde, propiciando o acúmulo de ácaros e resíduos que, quando inalados de forma rotineira, podem causar exaustão, afetar a produtividade e desencadear uma série de problemas respiratórios. Gripe, resfriados, dor de garganta, mais comumente amigdalites, pneumonia. No inverno, nós temos tido um aumento de casos de pacientes com doenças do foro respiratório. No inverno, por quê? Explica-se. No inverno, queremos estar mais em locais fechados. Mesmo estando em casa, dificilmente abrimos as janelas para a casa poder arejar. Então, não há a circulação do ar como deve ser. A velocidade do ar conta muito na qualidade do ar nesse mesmo ambiente fechado. Nos casos mais graves, a poluição do ar pode causar o cancro de pulmão. Segundo a revista científica The Lancet, 800 mil pessoas morrem a cada ano devido à má qualidade do ar em seus locais de trabalho. Nas residências, o quarto das crianças pode ter a maior concentração de substâncias tóxicas quando os brinquedos que circulam em diferentes espaços não são devidamente higienizados. Ao contrário do que aparenta, não é saudável viver em muitas das nossas casas.
Para doentes asmáticos, por exemplo, permanecer em casas ou locais de trabalho com umidade, bolor e fraca circulação do ar, o risco de sofrer de crises de asma é de 40%. Tenho asma a partir dos 3 anos. Quando fico num ambiente não arejado e com muito pó, fico com crise. Fico com falta de ar, não consigo respirar o suficiente. No ambiente fechado, não há arejamento do ar, o ar não areja. Então, sendo assim, há um acúmulo dos ácaros, há acúmulo de pó. Então, tudo isso pode criar ou levar a uma reação alérgica. E também podem servir de estímulo para a primeira manifestação da doença. Já tivemos um caso de um paciente que nunca teve a crise asmática, mas desde o momento que ele passou a trabalhar numa instituição onde ele estava num ambiente fechado, ele começou a desenvolver a crise asmática, o próprio ambiente, a falta de circulação, o acúmulo de ácaros, de pó, de poeira. Então, tudo isso influencia para o desenvolvimento da crise asmática. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que a população urbana em Moçambique cresceu de 7,5 milhões em 2007 para 9,1 milhões em 2017, um acréscimo de 12% e representa 32% da população total. A tendência é de crescimento. As projeções indicam que até 2040 a população moçambicana atinja os 46 milhões e a população urbana seja de 18 milhões, cerca de 39% da população total, tornando-se necessário apostar em construções que permitam maior circulação do ar. Qualquer obra que tenha envolvimento de um arquiteto, isso é uma preocupação, que haja ventilação, que haja iluminação natural suficiente Entretanto, a realidade é um pouco diferente, é que normalmente as pessoas estão a construir e que não têm conselho de um profissional. Sobre isso não podemos fazer muito, né? Talvez a educar as pessoas a fazerem uso dessas possibilidades de uma solução melhor. Mas como arquitetos nós estamos todos, penso eu, estamos todos preocupados com isso. Quer dizer, os edifícios têm que ter ventilação, obviamente, ventilação cruzada acima de tudo, para que o ar circule de um lado para o outro e só desse jeito é que tu vais minimizar até custos adicionais de saúde, de energia, custos de energia por consumo de ar-condicionados e etc, etc. Nós estamos a tentar integrar os ambientes internos aos externos ou internos aos externos. E por isso é que temos aberturas enormes para manter essa fluidez de espaço e integração, mas também fazemos uso desse recurso fantástico, que é a iluminação natural e ventilação. Várias coisas podem ser feitas para mitigar os efeitos da poluição interior e estão ao alcance de qualquer um. Fazer a manutenção dos filtros do ar-condicionado a cada 3 meses, abrir as janelas 3 vezes ao dia, deixar uma janela sempre aberta quando tomamos banho. Ao cozinhar, ligar sempre o exaustor ou deixar a janela aberta. Medidas básicas, mas efetivas para adaptar os nossos lares ao modelo da casa ideal, que não é outro do que aquele que respeitar os ritmos da natureza graças aos níveis de luz e ventilação que reproduzem o ambiente exterior. Depois desta reportagem sobre a geração de interiores, vamos a uma pequena pausa e voltamos já com mais informação para você. As dificuldades. Por causa da doença parei de estudar. Os problemas. Me meteram lá na serra. As perdas. Reportamos dramas que nos fazem sentir na pele a dor de quem sofre. Com os nossos celulares e câmeras, vamos atrás das notícias. Damos voz a quem muitas vezes não é ouvido. Afinal, quando uma pessoa vai meter a cash, tem que pagar. Mostramos uma maneira diferente de fazer jornalismo. Este é o Jornal da Malta. E é dessa forma que começamos o nosso programa. Feito de jovens para jovens. Estamos
Estamos de volta à segunda parte do nosso jornal. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Vamos agora a uma pequena aula. Vamos à rubrica 180 segundos para aprender, onde vamos ter algum conhecimento sobre a poluição do ar. Um vilão silencioso e um inimigo que muitas vezes é invisível. Você pode ser vítima fora ou dentro de casa. Assim é a poluição do ar. Em 2012, por exemplo, ela matou mais de 7 milhões de pessoas no mundo, matando mais que a SIDA e a malária juntas, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Mas é preciso ter em conta que a Revolução Industrial ampliou incrivelmente o impacto humano sobre a qualidade do ar. A invenção dos automóveis, a atividade mineradora, as tintas, os sprays para o cabelo, usinas de energia e incineradores são parte da ação humana que contribuem com metade da emissão de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio para a atmosfera. Mas também fontes naturais como as areias desérticas, o metano emitido no processo de digestão dos animais, a atividade vulcânica que emite dióxido de carbono, dióxido de enxofre e cinzas em grandes quantidades têm como consequência a poluição do ar que respiramos, que por sua vez tem um impacto negativo na saúde humana e no meio ambiente. Entre os principais efeitos da poluição do ar na saúde humana está o desenvolvimento de doenças respiratórias, cancros, danos ao sistema imunológico e sistema reprodutor. Já no meio ambiente, a poluição do ar tem como efeitos a diminuição da camada do ozono, o escurecimento da atmosfera e a morte de animais pela falta de oxigênio. Segundo a OMS, a concentração média anual de 10 microgramas de partículas poluentes por metros cúbicos é o que o organismo humano pode suportar. Mas a mesma organização confirma que 9 a cada 10 pessoas no mundo vivem em locais onde a poluição do ar externo excede os limites. No mundo, a China é o país mais poluído. Só a cidade de Guangdong concentra anualmente 120 microgramas de partículas poluentes por metros cúbicos. Já Moçambique tem uma concentração média anual de 17 microgramas de partículas poluentes por metros cúbicos. Significa que também fazemos parte da lista de países cuja qualidade do ar excede os limites definidos pela OMS. O crescimento do parque automóvel, as zonas industriais, queimadas descontroladas e incineração do lixo são apontados como os principais poluentes no país. Lembre-se que tudo quanto fazemos ou consumimos deixa um rastro no planeta. Mas é possível minimizar a situação. Comece por diminuir o seu vestígio quanto à poluição do ar. Recicle o seu lixo e escolha produtos de empresas com responsabilidade ambiental. Desafie-se e plante ao menos uma árvore por ano. Elas ajudam a purificar o ar que respiramos. Pois é, depois de termos aprendido um pouco mais sobre a poluição do ar na rubrica 180 segundos para aprender, vamos agora à nossa entrevista da semana. E hoje conversamos com o Venâncio Calisto, ele que é encenador e vai partilhar um pouco mais de informação sobre um estágio que ele vai fazer em Portugal. Acompanhe. Estamos no mês do teatro e na entrevista desta semana vamos mergulhar pelo mundo das artes e conhecer o percurso do encenador Venâncio Calisto, ele que já está de malas arrumadas para um estágio no Teatro da Rainha, em Portugal. Olá, Venâncio. Olá. Como está? Estou bem, obrigado. Também. Pode sentar. Venâncio é encenador, mas começou no mundo do teatro ainda no ensino secundário como ator, onde faziam peças de sensibilização contra as drogas. Como é que foi essa transição de ator para encenador? No teatro, acho que muita gente começa como ator, porque o ator, a arte do ator é a arte primária do teatro, assim podemos dizer. O que nós chamamos de teatro é a representação. Os atores muitas vezes são eles é que são a representação de todo o trabalho teatral.
Então a primeira coisa que nós temos contato quando se fala de teatro é do espetáculo. E quem faz o espetáculo é o ator. Comecei como ator, sempre tive vontade de atuar, sempre tive vontade de expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E o teatro foi uma forma de fazer isso. Na escola secundária, foi por uma causa. Eu estava vinculado a um núcleo que se chamava CJJ, que era Conselho de Jovem para Jovem. Isso foi na escola secundária Noroeste 2. Nós formamos o grupo e a nossa ideia era usar o teatro como uma forma de intervenção dentro da escola para ver se os jovens que estavam a entrar para a droga ganhavam consciência do perigo que estavam a colocar a sua vida. Então, formamos o grupo e fazíamos peças de sensibilização que, por acaso, tiveram um bom acolhimento por parte da escola. Houve professores que apoiaram. Na altura tivemos acesso ao anfiteatro da escola e naquele espaço começamos a aprender a fazer teatro. Criou o grupo de teatro Cachorro e Inversos e durante esse percurso também tiveram uma participação no festival Yesu Luso no Brasil, onde superaram o número de audiência. Como é que foi essa experiência para vocês? Foi uma grande alegria, primeiro, termos sido escolhidos para representar o país nesse festival. E depois outra alegria foi termos conseguido, primeiro, agradar o público que lá esteve e depois superar as expectativas em termos de número de público. O espetáculo que nós levamos lá chama-se Qual é a Sentença? A Mulher que Matou a Diferença, que é uma peça que fala um bocadinho sobre a questão do espaço da mulher na sociedade, não só moçambicana, mas no mundo. Então é uma espécie de um manifesto pelos direitos da mulher. E acho que pela temática e também por ser um espetáculo assim muito intimista, fizemos isso num auditório do Sesc Ipiranga, em São Paulo, um auditório pequeno, cabiam por aí 40, 50 pessoas, mas depois, por causa da afluência do público, teve-se aumentar o número de cadeiras. Foi muito bom para nós, foi uma boa experiência nesse sentido. E depois também o impacto que isso teve nesse público. O público gostou muito do nosso espetáculo. Lembro-me que no primeiro dia que apresentámos, tínhamos 2 apresentações. No primeiro dia que apresentámos, no fim do espetáculo, as pessoas não saíram para se ir embora, ficaram ali, algumas até choraram e conversamos. Então foi uma boa experiência e foi, de certa forma, a realização de um sonho, essa internacionalização, que eu acho que é muito importante para os artistas. É sempre bom quando o nosso trabalho é conhecido por mais pessoas e em mais lugares. Esse foi um sucesso, digamos assim, mas por trás desse sucesso, creio que existiram ou existem alguns desafios ou dificuldades. Quais são os desafios que vocês enfrentaram neste percurso? Estamos num país que também enfrenta muitas dificuldades em termos econômicos, dificuldades em termos de acesso às artes. Há pouca gente que tem acesso às artes. Parece que não, mas já a maior parte dos moçambicanos não podem ir ao teatro, por exemplo, não tem acesso ao livro, não tem acesso a muitas coisas básicas. Então nós não estamos alheios a isso, sofremos isso. Todos os dias nós enfrentamos as dificuldades que o país enfrenta e é dentro deste contexto que nós temos que nos adaptar, temos que dar a volta por cima e não parar de correr atrás dos nossos sonhos. O teatro é um dos nossos sonhos, então não há obstáculo que nos possa parar. Por isso a nossa luta tem sido contornar esses obstáculos, fazer acontecer. Sou de uma geração que, felizmente, tem feito muito, não só pelo teatro, mas pelas artes no geral. As jovens da minha idade estão a ganhar prémios de literatura, estão a revolucionar a literatura moçambicana. Então no teatro também tem acontecido a mesma coisa. De uns anos para cá, a juventude tem trazido grandes propostas de teatro, coisas que nunca tinham sido feitas antes, o que nos orgulha bastante. Então há dificuldades, mas eu acho que estamos a conseguir encará-las como deve ser.
está arrumando as suas malas para um estágio no Teatro da Rainha em Portugal. Como é que vão ou a quantas vão os preparativos? Acho muito importante para a minha formação como encenador, porque eu acredito muito que as experiências que nós temos melhoram a qualidade do nosso trabalho. Então, quanto mais experiências nós tivermos, quanto mais ricas forem essas experiências, muito melhor para nós. Porque para mim o nosso trabalho é reflexo daquilo que nós somos. Aquilo que nós somos é resultado daquilo que nós comemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos. Então precisamos de ver, de ouvir, de consumir mais coisas. Então, e o contato com outras culturas é muito importante nesse sentido. Porque o contato com outros nos enriquece bastante. Então acho que isso é muito importante para a minha formação. E depois também é uma oportunidade também de eu levar aquilo que é o nosso teatro, aquilo que nós temos feito também. Então é uma ocasião para a troca. Muito obrigado, Venâncio, pela sua presença. É sempre um prazer ter-lhe aqui no nosso Jornal da Malta. Eu que agradeço por esta oportunidade de poder partilhar o meu trabalho, aquilo que tenho feito, e mandar um forte abraço a todos os telespectadores que estiveram aí a assistir o programa. Muito obrigado, Venâncio, e obrigado a si, caríssimo telespectador, que nos acompanhou durante estes minutos. Continue a acompanhar o Jornal da Malta. Nós voltamos daqui a 7 dias com mais uma entrevista. Depois deste momento em que Venâncio Calixto partilhou conosco a sua experiência nas artes, vamos agora a mais um intervalo e voltamos já com mais informação para você. As dificuldades. Por causa da doença parei de estudar. Os problemas. Me meteram lá na cena. As perdas. Reportamos dramas que nos fazem sentir na pele a dor de quem sofre. Com os nossos celulares e câmeras, vamos atrás das notícias. Damos voz a quem muitas vezes não é ouvido. Afinal, quando uma pessoa vai meter a cash, tem que pagar. Mostramos uma maneira diferente de fazer jornalismo. Este é o Jornal da Malta. E é dessa forma que começamos o nosso programa. Feito de jovens para jovens. Estamos de volta à terceira e última parte do nosso jornal. Há 3 décadas que a família de Jaime se dedica em transformar madeira em arte. E hoje vamos contar uma parte da história deste artesão e da sua família na rubrica Mãos que Fazem. O que vocês veem aqui, bonito que está e tudo. Passamos por uma série de dificuldades para que aprontemos as obras e fiquem desse jeito. Essa arte começou com o meu avô. Ele veio, desenvolveu, ensinou os filhos. O meu pai, né, também seguiu o exemplo do pai dele lá. Ensinou a mim e a ele, o irmão aqui. E aos outros que ainda são pequenos. Eu destaco os 3, 4 anos que eu comecei a levar a sério, né? Porque quando muitos anos anteriores ficava em casa. A gente, como tem uma oficina lá em casa, fazia lá, produzia lá, mas não chegava com as obras aqui por causa daquele medo, o que é vergonha e tudo mais. A primeira obra aqui no mundo artesanal que produzi foi um chaveiro porta-chave de Moçambique. Acredite que umas 4, 5 horas levei, enquanto atualmente em 30 minutos posso produzir e prontificar. Todos os trabalhos que faço, o trabalho mais querido que tenho feito é um mapa destes, porque quando o meu pai, o mestre, né, ensinou-me, o primeiro trabalho que ele disse para eu levar a sério foi exatamente um mapa desses. Levo uma coisa de 4 horas de tempo para prontificá-lo, chegar até esse acabamento.
Depois dos mapas, saí e me foquei em produzir letras. Apareceu um cliente de uma empresa, pediu que a gente produzisse numa mesma base um nome. Então, daquele nome a gente nos esforçou em querer explorar mais aquele trabalho ali, mas já em chaveiro. Vamos avante a fazer uns chaveiros desse gênero aqui, com esta pequena placa e com as minhas escritas esboçadas. Vou fazer o primeiro nome, que é o amor. Com o meu cerote, vou diminuir, né, a placa para que eu possa trabalhar. Com o auxílio do nosso instrumento com o nome esquadra, fazemos as medições necessárias, desejadas. E daí usamos o nosso serrote para cortar e chegar ao nível da medida que a gente precisa. Vamos avante fazer as separações de cada letra. Por ser uma peça pequena e com uma espessura também reduzida, a gente, além de usar a batideira, como é do costume usar, viramos no sentido contrário para que possamos aplicar pouca força e evite quebrar a peça. Então, agora vou usar outro instrumento, um formão muito pequeno, que é para melhorar o aspecto da peça. Tendo atingido o que eu queria, no momento que vou usar o meu drummer. Tenho que trocar o instrumento, colocar um com uma dimensão inferior. Então, depois desse passo, o passo a seguir, vou fazer o furo que possa meter a argola já no fim do trabalho. Já tenho o meu chaveiro quase pronto, então diz. Então, aqui tenho o meu lindo chaveiro personalizado com o nome Amor. Coloco já a argola e aqui está. Concluído o meu trabalho. Falta colocar a pomada, a graxa, para que possa atingir esse extremo, que é ficar com um certo brilho e uma forma destacável. Hivyo ndivyo vilifanyika ulimwenguni, kila kitu
A maior dificuldade no mundo artesanal é a adesão do material. A madeira, né, a matéria-prima já subiu o pressário e há muita burocracia para obter a tal madeira. E a outra é essa da parte do aeroporto. O cliente, o estrangeiro, quando vem comprar uma obra com um peso considerável, já tem dificuldade de levar para o país dele, porque passa de lá, deve passar cada papelada que lhe cobre um certo valor que talvez já ele não tenha. Para mim, trabalhar a madeira é expor o meu sentimento. Aqui é notável um sentimento. Por exemplo, essa figura ilustra o amor. Tenho aqui, do meu lado esquerdo, uma mulher e do lado direito um homem. No momento aí tudo mais. Gente amiga, foi um prazer trabalhar para vocês. Nós nos comprometemos em voltar daqui a 7 dias com mais informação feita de jovens para jovens. Até lá!